Olá, eu sou a Sônia Cavantan e eu vou passar algumas informações sobre prestação de conta de projetos culturais. Eu espero que isso ajude vocês no trabalho diário de comprovação de todos os projetos que vocês vierem a fazer. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje exatamente dessa questão da execução e prestação de contas dos projetos. Eu não vou falar, o DIR Blanc de tal cidade, a lei de incentivo fiscal de tal lugar. Eu vou fazer um apanhado do que mais acontece e quando tiver alguma situação muito pontual de discrepância de algum dos mecanismos, eu vou pontuar e a gente vai falando, tá bom? Então, eu vou começar a compartilhar aqui. Então, vamos lá. Execução e prestação de contas, certo? O que nós vamos falar sobre execução? Nós fizemos um planejamento, mas nem sempre é o nosso planejamento que a gente apresenta para a fonte de recurso. Nós vamos apresentar o nosso planejamento adequado ao que o edital pede, ao que a lei possibilita. Nós vamos ter um novo projeto, uma formatação que eu mandei para alguma fonte de recurso. Ok, felizmente foi aprovado, que lindo. Então, agora eu tenho que executar esta formatação. Ele vira o meu projeto, mesmo que eu tenha feito adaptações que não eram tão interessantes para mim. É esse que eu vou executar. E aí, eu tenho que prestar muita atenção, né? Porque eu vou ter que executar os objetivos que eu tracei para esse edital ou para esta lei, ou seja, eu vou ter que entregar tudo o que eu falei que eu entregaria, eu vou ter que seguir todas as etapas de realização. Se eu falei que eu ia realizar esse projeto com tantas etapas, é com aquelas etapas que eu vou ter que me virar. Ficha técnica, eu vou ter que fazer com a ficha técnica que eu entreguei. Alguns editais possibilitam trocas de pessoas sem que a gente peça a bênção, outros não. Eu vou ter que mandar um pedido de troca de pessoas de ficha técnica, e aí, na maioria desses, quem está saindo vai ter que assinar que concorda que está saindo, não sou eu que tiro a pessoa. Os locais eu vou ter que respeitar, então também eu posso pedir, tudo eu posso pedir alteração, tá, gente? Mas a princípio eu tenho que, se eu disse que é num espaço público, eu tenho que fazer num espaço público. Se eu não disse o nome do local, que bom, é qualquer espaço público. Se eu disse o nome, eu vou ter que fazer naquele. Se eu não conseguir fazer naquele, eu tenho que solicitar a troca. Eu vou ter que seguir o cronograma, principalmente em número de meses e datas, da possibilidade de execução do projeto. Posso fazer nem antes nem depois, tá? E eu vou ter que seguir principalmente o orçamento. Então, assim, se a gente entender os complicadores da execução, eu vou pensar melhor antes de inscrever os meus projetos em qualquer uma das fontes de financiamento, porque eu penso muito em ganhar, eu falo coisas que eu não pretendo fazer, mas que é para ganhar, só que aí eu me comprometo em fazer. Se vocês repararem, quase todos os editais ou leis têm o que se chama de anexo 1 ou um primeiro arquivo, que eu tenho que dizer que eu concordo com tudo aquilo. Vocês já repararam? Que a gente concorda lá e não lê muito depois. Quer dizer, tudo aquilo vale. É como se fosse um contrato que eu assino antes de saber se eu ganhei. Então, eu tenho que ter muito, muito cuidado e responsabilidade comigo mesma, de não chutar qualquer coisa. Alterações no projeto. Elas podem ser feitas desde que previstas no edital, na lei ou no contrato. Pode ser que aqui a fonte de financiamento seja um patrocinador direto, mas ele também fez um contrato com você. Ninguém
dar o dinheiro lá como era fundo perdido. Então, se eu puder fazer alterações, eu tenho que seguir todo o rito daquele edital e tenho que solicitar tudo isso com antecedência. Normalmente é de 30 a 60 dias. E eu só posso fazer as alterações depois que eu tiver a aprovação. Então, o ideal é, ok, ganhei. Tá, então, se vocês se lembram, a primeira etapa lá é a pré-produção. É quando eu vou parar, pensar e reorganizar o projeto. Preciso de alterações, o ideal é já pedir as alterações nesse período, para eu não ter toda essa dor de cabeça. Alterações que podem ser feitas sem autorização, que bom, só que eu tenho que anotar que eu fiz essa alteração e justificar no momento da prestação de contas. Por quê? Eles vão comparar o resultado, o relatório que eu estou entregando, com o projeto inicial. E aí tem coisas que não vão bater. Então, tudo que eu alterar e que eu puder alterar sem pedir sem pedir autorização, eu tenho que colocar depois no relatório. Sugestão para vocês: façam um diário de bordo da produção. Ou seja, comecei a produzir, abro um Word e vou colocando quase que diariamente as alterações, os problemas, as dificuldades, o que não deu muito certo, qual a solução que eu tomei. Então, é fundamental esse registro praticamente que diário, né? Turnês, tudo que muda com muita frequência, a gente precisa registrar. Ou seja, o produtor, ele é também um gestor, ele tem que ser criativo, capacidade para encontrar soluções rápidas e eficazes para os problemas, levando em consideração o projeto aprovado. Pontos de atenção fundamentais, que são sempre grandes problemas nas prestações de conta. Prazo de execução. Às vezes eu não percebo, principalmente os projetos que eu tenho um prazo de captação maior do que o prazo de execução, que o meu prazo de execução está terminando. E aí, se eu fizer alguma coisa depois do prazo, não vale. Eu posso pedir alteração? Posso. Ou eu posso, de repente, eu errei e comecei antes do prazo de execução. Também não vale. Então, isso tem que estar muito claro e muito nítido o tempo todo. Dependendo da situação, é possível pedir ampliação desse prazo. Analisar se vale pedir a prorrogação. Aqui em São Paulo, a gente tem o edital do PROAC. Esse edital do PROAC, por exemplo, ele paga parte do recurso quando você assina o contrato, quando você ganha, e parte dele só depois que a sua prestação de contas é aprovada. Quanto mais você estica teu prazo de execução, mais longe fica o recebimento do dinheiro. Então, em algumas situações, é melhor você tentar não pedir esse prazo. Corre para fazer dentro do prazo. No caso de leis de incentivo, prazo de captação, também existe prazo de captação, não só de execução. E você pode pedir ampliação desse prazo em algumas situações. Na Rouanet agora, a gente pode, inclusive, clicar lá quando faz o projeto, pedindo prazo de captação de renovação automática, que é muito mais fácil, né? A gente não precisa ficar pedindo. Ele renova automaticamente. Porque nem sempre a gente consegue, no caso de incentivo fiscal, captar todos os valores de uma vez. Às vezes a gente está até executando e ainda está captando. Equipe. Para que tudo isso dê certo, gente, a gente tem que ter uma equipe de produção e uma equipe administrativa muito afinadas, e principalmente que sejam informados sobre o andamento do projeto, para que nada fuja do controle. Às vezes essa equipe não trabalha toda junta, ou em grandes instituições que também produzem através desses recursos, às vezes essas equipes são distintas, e aí não se tem um acompanhamento real do projeto. E aí complica muito, porque todo mundo está baseado num primeiro cronograma que vai mudando, ou equipe que vai mudando, reuniões constantes, e eu posso usar determinadas ferramentas.
sistemas de gestão, aplicativos, reuniões sistemáticas. Por mais que vocês estejam bem equipados em termos de informática, nunca abram mão das reuniões, tá, gente? Comunicação. Todas as peças de comunicação do projeto deverão ter as informações necessárias, segundo o edital, a lei ou o contrato. O que eu tenho que pôr? Então, normalmente, eu tenho que colocar uma série de logomarcas, às vezes até algumas frases, e não só colocá-las, mas pedir a aprovação. Eu tenho que mandar a peça gráfica, seja para a internet, seja para a mídia tradicional, seja impresso, para esta aprovação. Então, por exemplo, a divulgação dessas palestras, nós passamos para aprovação. E não pode ser na última hora, né? Porque se for na última hora, primeiro que eles têm prazo, cada edital tem um prazo, o que vai deixando a cabeça da gente completamente confusa. E, além disso, se eles falarem corrija tal coisa, a gente tem que ter o tempo de corrigir, de mandar de novo, de aguardar a aprovação. Com um complicador, quando a gente tem patrocinador, a gente também tem que aprovar com o patrocinador, que também demora. Dica: nenhum contrato com patrocinador deve ser assinado se você colocar lá, o proponente, produtor, tem que mandar todo o material para o patrocinador aprovar, ponto. Tem que ter em que prazo ele aprova, ok? Então, ele tem, sei lá, 24 horas, 48 horas para aprovar. Isso é uma coisa chata e é uma coisa que sempre tem pessoas que acham que quem cria o material vai fazer esse tipo de trabalho. Não faz, ele cria o material, manda para você, e alguém da sua produção é que tem que ser o responsável por esse fluxo. Então, assim, isso tem sempre que ser feito com antecedência. E é todo o material, toda vez que você muda o material, você manda novamente para aprovação. Nenhuma das peças pode ficar sem essa aprovação. Em 2019, quando nós fizemos a turnê do Quem Prospera Sempre Alcança, as peças eram iguais, né? Mudava a cidade, mudava a data. Aí chegou uma hora, acho que eles estavam tão cheios que a gente, cada 2 minutos, mandava alguma coisa, que a gente recebeu um e-mail da Secretaria Especial da Cultura, dizendo que, caso a gente não mudasse nada a não ser essas informações de dia e local, que a gente não precisaria mais mandar as peças para eles. E aí foi um alívio. Mas na turnê do ano passado, que foi virtual, a gente não recebeu esse e-mail, a gente teve que aprovar peça por peça, tá? Prestação de contas. O fundamento da prestação de contas. Você deve ler tudo antes de começar a execução do projeto. Tem gente que fala assim, agora eu acabei, agora eu vou fazer a prestação de contas, então eu vou ler tudo que tem a respeito dela. Só que a prestação de contas, gente, o que ela é? Ela é o espelho da execução. Você só vai sistematizar tudo que você fez para entregar. E se você tiver feito errado, não tem mais como corrigir. Uma outra coisa, talvez você consiga corrigir, mas o grosso, principalmente a parte financeira, você não corrige mais. Então, isto é fundamental. Antes de começar a execução, você tem que se organizar do ponto de vista de prestação de contas. E é fundamental, né? Nós estamos usando dinheiro público, mesmo quando eu capto na iniciativa privada, se essa empresa, porventura, está usando alguma lei de incentivo. Então, é absolutamente importante o nosso respeito a esse dinheiro público e lembrar que mesmo a gente sabendo do quanto nesse país o dinheiro público é usado de forma irregular e nada acontece, não tenham ilusão que conosco vai ser a mesma coisa. Qualquer erro pode inviabilizar um novo projeto e, pior, a gente pode ser punido tendo que devolver o dinheiro ou integral ou parcialmente utilizado de forma errada,
mesmo que a gente já tenha gasto para pagar alguém. Então, assim, é muito delicado fazer prestação de contas. Quer dizer, na realidade, é muito delicado executar um projeto com incentivo fiscal ou até com edital. A gente escuta histórias completamente loucas, tanto do ponto de vista de quem fez correto, quer dizer, fez correto, realizou o projeto, mas realizou de forma torta, não se documentou e aí não conseguiu que a sua prestação de contas fosse aprovada, como outros que não entenderam que eles tinham que executar o projeto como aprovado e fizeram outra coisa. Provavelmente não é que sei lá, deram um truque, ficaram com o dinheiro, não fizeram o projeto, mas, sei lá, o cara falou que ia fazer uma série de shows com um conjunto e fez com outro conjunto, quer dizer, mudou o objeto do projeto. Então, assim, esse cuidado é muito importante, porque grande parte das pessoas físicas ou jurídicas que receberam verba, talvez nunca tenham trabalhado com edital público. E aí, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o pessoal do Artigo 5º, que está fazendo um trabalho belíssimo, não sei se tem alguém aqui, tentando orientar o máximo possível as pessoas. Fez um trabalho ativo no início, avisando que o edital existia, por exemplo, procurando uma costureira, falando, olha, o seu ateliê pode se candidatar a receber uma verba para você não fechar, para você manter as suas ajudantes, mas também está fazendo agora como é que se dá, fez desde que as pessoas receberam dinheiro, como que essas pessoas poderiam efetivamente gastar esse dinheiro para prestar contas e ter sucesso na aprovação. Por que existe uma prestação de contas? Para dar transparência à aplicação desses recursos públicos. Infelizmente, a gente tem tomado muito na cabeça, por parte, às vezes, até de imprensa, mais redes sociais, isso, aquilo, e isso não é de hoje, hoje piorou, dizendo que, na realidade, esse dinheiro nunca é comprovado, porque o Tribunal de Contas, seja dos estados, seja da União, reclama que não existe prestação de contas desse dinheiro. Não é que não existe a prestação de contas é enviada por nós, produtores, e os órgãos de controle, sejam das secretarias ou do antigo ministério, não analisam. Então, para a fonte primária desse dinheiro, ou seja, a União ou os estados, o dinheiro está sem comprovação. Mas está sem comprovação porque os órgãos não fizeram o seu papel, o próprio governo não fez o seu papel, e não que a gente não entregue a prestação de contas. Então, isso é fundamental, gente, vocês terem clareza para rebater qualquer conversa que vocês escutem com esse teor, tá? Assim, a gente não pode deixar barato, a gente leva sempre a culpa quando a gente faz até mais e muito mais do que o governo, né? Porque esse dinheiro, se o governo o utilizasse diretamente, ele não conseguiria ter os mesmos resultados que nós temos. Tudo que o governo compra é muito mais caro do que o que a gente compra, por exemplo. Nessa prestação de contas, então, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar, a gente vai entregar 2 conjuntos de provas, para que os órgãos de controle um dia possam dizer se a gente fez corretamente ou não. O primeiro conjunto de provas vai tratar da realização do objeto, é o que a gente chama prestação de contas física, é a execução. E o outro é a financeira, é a utilização de todos os recursos captados. Exatamente pela característica dos artistas de lidarem mal com o dinheiro, com os recursos, muitas vezes se privilegia a prestação de contas financeira e se faz mal feita a prestação de contas física. Entendam que o primeiro grau de análise é o da física, depois é que ele vai para o financeiro. Projetos que são integralmente aprovados na prestação de conta física
tendem a ter menos rigor na análise da prestação de contas financeira. É fundamental o primeiro nível ser bem feito, quer dizer, a realização do objeto ser muito bem apresentada e, obviamente, também a financeira. Com isso, a gente consegue, os órgãos de controle conseguem constatar que os recursos públicos foram ou não aplicados dentro dos critérios de interesse público e artístico. Se teve compatibilidade de custos, se atendeu à legislação, se entregou o produto, o público atingido, etc, etc, etc. Vamos começar, então, pela física. É a prova de realização do objeto. Permite evidenciar que o objeto do projeto foi plenamente executado. Para tanto, eu tenho que entregar tudo, né? Se for um produto cultural tangível, eu vou ter que entregar uma ou mais unidades, dependendo do regulamento. Eu vou ter que entregar todos os comprovantes de doação, por exemplo, se for livro, quando as pessoas ainda registravam CDs, essas coisas, jornal, catálogos e ingressos. Quando eu dou o ingresso, eu tenho que ter o comprovante que eu doei esse ingresso. E eu tenho que ter também os comprovantes da realização do produto cultural. Borderô, cartas de participação, declarações, tudo. Eu apresentei o meu show num festival. Eu não tenho controle do borderô. Eu podia apresentar no festival pelo projeto que eu apresentei. O organizador do festival vai te dar essa carta, certo? Vai te dar a carta, inclusive indicando quantas pessoas viram o seu show. Além disso, eu tenho que colocar materiais comprobatórios, cartaz, folder, convite, flyer, ingresso, matéria em jornal, todo o material de mídia social, tudo que comprove a realização do evento. Evidentemente, tudo isso tem que ser coerente, né, gente? São detalhes, e são detalhes que muitas vezes a gente só percebe quando está fazendo esse relatório. Então, por isso que ele é diário, né, gente? Eu tenho que ir lá e diariamente pensar que eu vou ter que entregar tudo isso. O proponente vai ter que enviar relatórios com todas essas atividades e tal. Então, eu tenho que realmente registrar tudo isso. E nesses relatórios, eu vou, inclusive, colocar aqui os eventuais problemas, dificuldades que eu tive e as soluções que eu tomei. Todas as declarações comprobatórias, gente, que nós vamos colocar, a declaração lá da ONG que recebeu os ingressos, a declaração da prefeitura que me recebeu e que eu fiz numa praça, então não tinha um borderô, etc, elas devem ter firma, em algumas situações, firma reconhecida, por exemplo, PROAC, ou PROAC e ICMS, né, exigia isso, mas agora a gente não tem mais, ou elas devem ter, no mínimo, papel timbrado, o nome da pessoa, o cargo da pessoa e o RG. Em alguns casos, CPF. Então, eu tenho que ter... Não adianta ser aquele papelzinho, um papel lá que a pessoa coloca, tipo assim, diretoria de cultura não sei da onde, e faz uma rubrica. Tem que ter todos esses dados, tá? Do que eu tenho que comprovar, o que eu tenho que fazer relatório? Tanto do produto principal, como de qualquer outro produto, todas as contrapartidas, a questão da acessibilidade e a questão da democratização. Não adianta só eu falar, eu fiz o concerto. Eu tenho que provar que eu ofereci acessibilidade a todos os níveis de público que constavam do meu projeto, que eu fiz a democratização ou fazendo os ingressos gratuitos, etc. As contrapartidas, se eu disse que o maestro ia dar 2 palestras em escolas, eu tenho que comprovar que foram feitas, e assim por diante. Não adianta só eu pegar a declaração que eu fiz o espetáculo na praça. Eu tenho que pôr que nesse espetáculo que eu fiz na praça,
tinha um intérprete de Libras, que nessa praça tinha guia rebaixada para o cadeirante chegar, que eu deixei espaço para o cadeirante assistir, que eu ofertei cadeiras para os idosos. Eu tenho que registrar, seja em declaração, seja em foto, em vídeo, tudo isso para eu poder realmente comprovar na minha prestação de contas. Gestão financeira. Nenhum pagamento pode ser feito antes da emissão da nota fiscal ou do recibo. Isso, gente, é assim, é para não esquecer, é para escrever na parede, na testa, no computador, porque grande parte dos nossos problemas em prestação de contas é que o pagamento é feito antes da nota. E aí, tanto é que sempre nos formulários tem duas colunas, uma coluna para a data do pagamento e uma coluna para a data da emissão do comprovante fiscal. E aí, você não pode pagar antes de ter a nota, tá? Então, assim, isso é muito, 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 muito importante. Todas as notas ou recibos, quando legalmente válidos, eles devem passar pelo nosso contador antes de serem pagos. Por quê? Ou você tem que ter uma equipe interna que saiba e que faça isso. Primeiro, eu preciso saber se o emitente pode emitir essa nota. Uma padaria, o meu tio tem uma padaria, então eu vou pegar uma nota lá, a minha irmã é arquiteta, tem uma empresa, ela me dá uma nota de prestação de serviço, mas a sua irmã só pode dar nota de prestação de serviço de arquitetura, né? E assim por diante. Então, isso é a verificação do CNAE, e é extremamente complicado as pessoas entenderem isso. Então, o contador tem que verificar esta questão. Lógico que, às vezes, dependendo de como a nota vai ser feita, dá-se um jeito de caber no CNAE que tem que caber, mas o correto é, antes de eu contratar um prestador de serviço, eu pedir o CNPJ dele e verificar se ele pode emitir nota para aquela fonte de despesa que eu tenho, ok? Outra coisa que o contador vai ver, se tem que ter alguma retenção de tributo. Preenchimento de notas fiscais, recibos e guias. Devem ser emitidas para o proponente do projeto, mas é necessário que no corpo da nota se coloque para qual projeto, se ele tem um número, eu vou pôr lá para o NAC tal, para o AC tal, edital tal, e a data da emissão dessa nota ou desse recibo, ela deve ser compatível com o período de realização do projeto, nem antes e nem depois, senão a nota não vai valer, ela tem que estar dentro do período de realização do projeto, tá? A questão da gestão financeira, como é que eu pago essa nota, esse recibo, esse cupom fiscal? O pagamento tem sempre que ser feito da conta onde esses recursos estão realizados. A ótica da análise da prestação de contas financeira é pela conciliação bancária do extrato fiscal, do extrato bancário. Então, tudo que eu paguei tem que sair desse extrato. Eu tenho que ter essa movimentação na conta corrente. Então, eu não posso agrupar pagamentos. Eu tenho 3 notas para pagar para um mesmo fornecedor, eu faço uma única TED, não bate com a nota. Então, eu faço 3 TEDs. A sorte é que, no caso das contas de Lei Rouanet, a gente não paga TED. Agora, nas demais, a gente paga. Então, precisa ter um cuidado aí. Dica para vocês não pagarem TED: peça para o fornecedor emitir boleto. Hoje é muito fácil emitir boleto, então, se o fornecedor emitir boleto, você não paga TED, você paga o boleto, tá? Eu posso fazer TED, eu posso fazer cheque, ainda existe cheque, então, para evitar as taxas de TED, eu também posso pagar todo mundo com cheque, só que eu vou ter que fazer o cheque, fazer a cópia do cheque e ir depositar o cheque, né? Então, aí eu tenho que ir em vários bancos fazer esses depósitos, para ver o que compensa mais. Eu posso fazer transferência direta em caixa eletrônico, se a conta em questão tem cartão.
Infelizmente, as contas de Rouanet até hoje não têm cartão, o que é um grande problema, e eu posso até fazer pagamento com cartão de débito de novo, se a conta permitir ter o cartão de débito. Evite ao máximo o uso de dinheiro. Tem algumas leis e alguns editais, inclusive, que proíbem usar dinheiro. Mas e como eu faço se eu for comprar uma água e a conta não tem cartão de débito? Eu pago com o meu dinheiro e depois o dinheiro da proponente, tá, gente? Não é o meu dinheiro Sônia, é o meu dinheiro, no caso, Cavantan. E aí eu faço uma transferência da conta do projeto para a conta da Cavantan com um recibo de restituição por ter pago em dinheiro a nota tal e coloco a nota lá. Dá um super trabalho. Nota por nota, para não ter problema de novo. Porque, infelizmente, a gente não tem cartão de conta de Rouanet. Ou, quando você tem cartão, nem sempre o cartão está com o produtor que vai comprar a água. Então, a gente tem que usar esse expediente, tá? Quando permite o uso de dinheiro, você pode fazer um saque, paga tudo, fecha aquele saque, abre outro e assim por diante. A gente tem que ter comprovante de todos os pagamentos. Se for cheque, a cópia do cheque, pode fotografar o cheque, não tem problema, frente e verso. Das transferências, você tem que ter direitinho lá toda a documentação. E cuidado com essas transferências eletrônicas, com depósitos de cheque, quando a gente faz nas máquinas, porque às vezes o banco pergunta quem é o depositante, e aí o boy que foi no banco põe o nome dele, o depositante é o proponente, tá? Então, tudo isso é pepino depois para você justificar. Bom, eu posso pagar uma pessoa física. Essa pessoa física, quando ela não é funcionário do proponente, ela vai emitir um RPA. Os RPA são aceitos. O grande problema do RPA é que se eu tiver um RPA emitido contra a Cavantan por 3 meses seguidos, no quarto mês, ele comprova vínculo empregatício e essa pessoa pode me processar depois, e aí virar um grande problema. Mas, se é um serviço eventual ou até de 3 meses, eu posso contratar com RPA. O RPA vai ter que ter todas essas informações aqui, ter a data compatível, nome, identificação, CPF, tudo, e o RPA provavelmente vai gerar uma retenção de INSS, a não ser que o cara já tenha outra fonte de renda e ele pague o máximo de INSS naquele mês. Vai gerar uma guia de recolhimento de ISS, se for o caso. Por exemplo, uma costureira, se ela não for autônoma, registrada na prefeitura como costureira, eu vou reter o ISS dela. Se ela for, ela já pagou uma taxa mensal, eu não vou ter mais que reter. E, dependendo do valor, se for acima da tabela do imposto de renda, eu vou ter que reter também o IR dessa pessoa. Então, é super complicado fazer um pagamento de RPA, porque ele gera um monte de coisa e, principalmente, é difícil para a pessoa física entender, quando eu combino o valor com ela, que o valor que eu combinei é o valor bruto, que ela vai ter um monte de desconto. Então, isso tem que estar muito claro. Se eu for uma pessoa jurídica, eu contratante, que não for simples, se eu operar por exemplo, pelo lucro presumido, eu vou ter que pagar 20% de INSS sobre o bruto dessa pessoa. E aí eu não retenho dela. Eu tenho que ter esta rubrica detalhada na minha planilha quando eu cadastrei o projeto. Há um tempo atrás, todo mundo tinha que pagar esses 20%. Hoje, não. Se eu for proponente, pessoa jurídica simples, eu não tenho que pagar esses 20%. Pode ser que uma hora mude essa legislação de novo, tá? Então, cuidado com a contratação de RPA. É muito imposto para todo mundo. Extrato bancário. Eu tenho que arquivar todos os extratos bancários
do dia que a conta foi aberta, mesmo que ainda não tenha nem o depósito do dinheiro lá, até o encerramento da conta bancária. Extratos bancários vão ser usados para conciliar com tudo que eu estou dizendo que eu estou pagando. Ou seja, eu tenho que ter um controle muito rigoroso disso tudo. O proponente vai ter que apresentar a justificativa toda vez que tiver alguma coisa errada. Vamos supor, o banco cobrou uma taxa que ele não tinha que cobrar e estornou. Tem uma entrada e uma saída de dinheiro no extrato. Eu vou ter que justificar isso. Então, assim, é um pepino, tá, gente? Eu adoro fazer esse tipo de gestão, mas eu sei que a maioria das pessoas não gosta de fazer. E mesmo instituições grandes, que tem todo o pessoal para fazer, às vezes não entendem que a gestão desses recursos é diferente da gestão da instituição como um todo. Então, também acaba dando pepino, né? Então, assim, é super cuidado, tá? E tem que explicar tudo. Por isso, ou, por exemplo, bobeei e perdi o prazo de pagar um boleto ou uma guia e tive que pagar com multa. A multa não pode estar na prestação de contas. Então, e aí eu não tenho como, na hora que eu vou pagar um boleto, eu não tenho como da conta do projeto pagar o valor nominal do boleto e da conta normal da Cavantam pagar os juros. Eu pago tudo, mas aí eu tenho que depois fazer uma guia de devolução do valor dos juros, que às vezes é 80 centavos. Então, assim, é só pepino, tá, gente? É só pepino. Eu posso aplicar os recursos? Pode e deve aplicar. Só que tem que aplicar em aplicações ligadas diretamente a esta conta. Eu não posso pegar o dinheiro, botar numa outra aplicação, e são aplicações que não envolvem risco. São as que menos rendem, tá? Mas o gerente do banco normalmente sabe e, às vezes, nem permite o tipo de conta aberta para esses projetos, nem permite que você aplique em outras aplicações. Esses extratos também vão ser anexados e o rendimento dessas contas pode ser usada no próprio projeto se você não captou integralmente. Se você captou integralmente, você tem que pedir para usar esse recurso, ou no final você devolve. Às vezes é mais fácil devolver, porque, sei lá, é R$300, R$400, é meio complicado. Uns exemplos aqui de documentos fiscais para quem não tem o hábito de fazer isso e pode estar boiando aí em tudo isso que eu estou falando. Isso é um holerite, né? É um tipo de um holerite. Se eu tenho um funcionário na minha empresa, proponente, que trabalha integralmente no projeto, ele pode estar alocado no projeto e eu posso pagar o holerite dele mensalmente com o dinheiro do projeto. Não vou poder pagar férias, não vou poder pagar vale-refeição, os benefícios, mas o holerite eu posso pagar, desde que o valor seja compatível ao valor apresentado. Então, eu vou pagar tanto o salário como o que foi retido, IR, INSS, etc, etc. Não tem como aqui vir escrito que é para o projeto, mas eu posso colocar um carimbo com os dados do projeto, ok? Porque geralmente a folha de pagamento é gerada de uma vez só, então um funcionário é que está no projeto, 2, 3, não há problema, mas eu tenho que comprovar isso direitinho, tenho que explicar isso muito bem. O famoso RPA, né? Então, aqui ele tem um número, ainda tem esse negócio de talão, mesmo não sendo mais talão, e aí se preenche o RPA. Raramente quem preenche é o emitente, geralmente a gente mesmo que preenche, é o contador, e manda para ele assinar. Quando a gente vai pedir os dados para uma pessoa para fazer um RPA, a gente tem que, inclusive, pedir a inscrição no PIS e PASEP. Embora não apareça aqui
às vezes tem que ter esse número para eles saberem se a pessoa já paga INSS, não paga, para depois, inclusive, inserir na GFIP. Uma nota fiscal eletrônica. A grande maioria das cidades só trabalha hoje com nota fiscal de prestação de serviço eletrônica, o que é ótimo, porque, na realidade, a gente colou uma nota qualquer aqui, tá, gente? Que é uma nota que nem seria para um projeto, é só para a gente ter como um exemplo. Mas a nota fiscal, ela é emitida, então, aqui no caso, para quem, né? O tomador de serviço, aqui no caso, é o Sandro, e o prestador de serviço é uma faculdade, tá? E aí, aqui na discriminação de serviço, é que vai ter o serviço prestado e o número do projeto. Reparem que embaixo tem código de serviço, vocês estão vendo? Está embaixo do valor total da nota, acharam aí? Esse código de serviço não é o CNAE, esse código de serviço é o código na prefeitura. Então, a empresa tem que ter o CNAE compatível e ela tem que ter o código de serviço compatível também. O contador verifica tudo isso. Problema, às vezes, para a gente verificar o código de serviço de uma nota emitida em outra cidade, dá mais trabalho, mas, de qualquer maneira, a gente tem que verificar tudo isso. As notas eletrônicas, elas dão muita segurança. Tem cidade que ainda aceita a nota fiscal impressa em gráfica. É um pepino, mas tem. Porque se a nota for fraudada, a gente é considerado fraudador junto com quem fraudou a nota, mesmo que a gente não tenha a menor ideia. Então, o ideal é nós não aceitarmos essa nota, mas às vezes a pessoa não tem, ela só tem a bendita nota do papel. Ela pode fazer uma nota avulsa na prefeitura dela, tá? Isso vai acabar com o tempo. Então, se vocês, porventura, forem aceitar uma nota de papel, vocês têm que fazer o contato com a prefeitura para saber se lá ela ainda é válida. Nota fiscal de mercadoria. Quase todos os lugares também a gente vai ter a nota eletrônica. E aí a mesma coisa. O grande problema da nota de mercadoria é que geralmente elas são emitidas por empresas que têm toda a sua mercadoria num sistema, então eles colocam códigos lá e sai tudo. E aí, onde que eles vão pôr os dados do projeto? Eles vão colocar os dados do projeto num campo que tem aqui embaixo para dados adicionais ou observações. Acharam? Bem embaixo? Então, não sei se vocês veem a minha mão, acho que não. Vocês vão colocar esses dados aqui embaixo, e isso é super complicado. Dá sempre trabalho para se colocar essa informação, tá, gente? Então, é uma briga para se colocar, mas enquanto você pode pedir uma carta de correção e não pagar enquanto não vier. O ideal é sempre ter um boleto, né? Para a gente ter um tempo para fazer essas correções nas notas. Cupom fiscal também é válido, mas desde que tenha o CNPJ do proponente na nota. Então, não adianta ser um cupom fiscal que saia para quem foi fazer a compra, no nome dela, no CPF dela, tem que ter o CNPJ do proponente. E os itens não podem aparecer em códigos. Então, o que eu comprei, o que eu estou pagando, tem que ser claramente lido. Por exemplo, essa nota aí é de álcool para abastecer o carro, não é para beber, tá, gente? Nem era da época para usar como álcool gel. Então, é esse tipo de cupom fiscal, ele serve. Resumo da nota fiscal. Emitida em nome do proponente, constando o nome do projeto aprovado e número, se for o caso. Por exemplo, nesse cupomzinho fiscal aqui, se eles não tiverem como colocar o nome do projeto, às vezes tem. Eu posso colocar um carimbo, tá, gente? Eu posso pôr o carimbo aí, não tem problema. O carimbo não pode cobrir nenhuma informação da nota, ele tem que ser pequeno.
Ter data compatível com o período de realização, a mesma coisa. Especificar o material adquirido ou o serviço prestado, e a nota deve ser preenchida completamente, fornecendo todas as informações, quantidades, valores unitários, etc, etc. Não pode ter lá, por exemplo, despesa, tem que estar escrito o que foi essa despesa. Cuidado com documentos fiscais que parecem notas, mas não são. Olha, esses dois aqui não são notas. E na pressa de uma produção, de você estar lá na 25 de março, comprando as coisas e saindo correndo porque o teu cartão de Zona Azul digital já está vencendo, porque não sei o quê, pegou, achou que era, parece, né, gente? Ó, tá escrito pedido. Tributos e seus recolhimentos. Tem que ter uma assessoria contábil, senão você não vai dar conta disso. O que a gente chama de retenção de impostos é aquele valor que é diminuído do pagamento do fornecedor. Então, ele tem que ser informado no início, senão ele não dá conta, ele não vai saber, não vai entender, ele vai brigar com você, e aí vai virar aquela confusão. E que tipo de imposto existe? ISS municipal, IR, EPIS, COFINS, etc., dependendo da empresa, mas normalmente é só o IR que a gente paga, INSS, que é a Previdência Social. Aqui uma guia de ISS daqui de São Paulo. Nessa guia, a gente pede para o contador preencher referente à nota fiscal de tal empresa, número tal, para eu saber em que meta eu vou enquadrar isso. A alíquota é variável, depende de quanto a empresa paga. Aqui em São Paulo, geralmente é de 2% a 5%. Quando é de outras cidades, é complicado, às vezes, a gente descobrir o valor exato, o contador fica maluco. DARF é quando eu pago alguma coisa para a União, né? Vai depender de uma série de cálculos. Quando a empresa é simples, a gente não arrecada nada dela. Quando ela não é simples, geralmente é 1,5% de ISS. E o INSS também é variável, é muito raro ter INSS de uma nota fiscal. Se alguém tiver projetos aí que envolvam reforma, engenharia, arquitetura, tem, né? Eu já trabalhei com projetos de restauro de teatro e tinha uma série de retenções, mas nos nossos casos, na maioria deles, a gente só faz de pessoa física. Se sobrar dinheiro na conta no final do projeto, eu tenho que devolver esses recursos para quem me forneceu. Então, cada edital, cada lei tem uma forma de fazer isso. Alguns são automáticos, eu mesmo preencho uma guia e deposito, outros eu tenho que mandar um e-mail com todos os extratos para eles me dizerem o que eu faço com o dinheiro e assim por diante. Arquivamento de documentos. Tudo a gente tem que guardar por um longo tempo, seja nota fiscal, recibo, comprovante de pagamento, extrato e todas aquelas comprovações físicas, a carta, o borderô, tudo, eu tenho que guardar. Depende de cada projeto, mas a maioria deles eu tenho que guardar por 10 anos, principalmente a Lei Rouanet, após a aprovação da prestação de contas. Então, se eu tenho um projeto que eu entreguei a prestação de contas em 2006, não é que em 2016 eu poderia ter jogado as coisas fora, eu vou ter que guardar até ter a prestação de conta aprovada. Na data que for publicado no Diário Oficial, eu começo a contar os 10 anos. Gente, é muito trabalho, tá? Agora, o pior é ter todo esse trabalho e depois não ter a prestação de contas aprovada por bobagem. Ah, porque você não fotografou, porque você não gravou, porque você não tem lá o nome do projeto na nota fiscal. Então, assim, para quem tem pouca experiência na gestão de um projeto, não desista, óbvio, não estou falando para vocês não fazerem, mas eu estou falando para vocês fazerem de forma muito organizada. Se possível, coloque alguma verba para uma consultoria,
dentro do orçamento de vocês, para vocês poderem pedir ajuda, para vocês, sei lá, terem não só o contador, mas é fundamental ter uma assessoria jurídica que também entenda desse tipo de ação. Então, assim, e a cada projeto é um aprendizado. O produtor, ele tem que passar confiança para os artistas, ele tem que falar, é desse jeito, entendeu? É desse jeito. A nota tem que ser assim, você vai receber dia assim. Quanto mais a gente abrir para uma discussão, que a discussão fica no nível artístico, ela não pode ser no nível burocrático, porque eles não entendem, não têm que entender. Da mesma forma que eu não vou discutir lá com o diretor qual é o melhor caminho da encenação. Então, a confiança que vocês passam para a equipe de vocês, a equipe artística, é fundamental, tá? Então, assim, tenham... isso colabora com o projeto como um todo. Minha gente, obrigada pela atenção, eu espero que essas informações tenham sido úteis e principalmente que vocês tenham compreendido a importância não só do fazer bem feito a parte artística, mas principalmente de documentar tudo, para que a sua prestação de contas seja um sucesso como o seu projeto deve ter sido. Muito obrigada!